you can learn something. You never know, you might have to cook for 20 guys someday. You see, you start out with a little bit of oil, and you fry some garlic. Then you throw in some tomatoes, tomato paste, you fry it, you make sure it doesn't stick. You got it to a boil, you shove in all your sausage and your meatballs. A little bit of wine. Pessoal, bem-vindos ao podcast mais picante de Portugal. Como é que vocês estão? Tudo bem, e por aí também? Tudo ótimo. Sei que vocês são de Lisboa, já estivemos a falar antes de estar isto a gravar. E estavam-me a dizer que existem várias... Aliás, primeiro, digam-me assim um resumo Wikipédia do que é a fruta feia. Fruta feia. Okay. Então, olha, a fruta feia começou em 2013, pelas mãos da Isabel Soares, não está aqui hoje. Um beijinho para a Isabel Soares. Um beijinho para a Isabel Soares, exatamente. Então, começou em 2013 com um ponto de entrega em Lisboa, no Intendente. Começou porque o tio da Isabel é produtor de peras aí no Norte e ela percebeu-se que havia grande desperdício de pera devido ao calibre ou outros defeitos estéticos que as frutas têm e ainda que tivessem qualidade são rejeitadas pelo mercado por não entrarem nos estándares do comércio, não é? Do comércio normal? Do comércio normal, exatamente. E então surgiu esta ideia de montar a Fruta Feia, um projeto de cabazes que trabalha com produtos que seriam desperdiçados devido à aparência e pronto, fomos crescendo ao longo do tempo. Desde 2013 até hoje, 2021, já temos 13 pontos de entrega. Um recém-aberto, exato, em Alvalade no mês passado, ou no início deste mês. Sim, vocês disseram-me que tinham aberto um. Pois foi quando tu entraste em contacto connosco, foi mesmo nessa semana, acho eu, e a gente disse, agora estamos um bocado atarefados, mas assim que der tempo. Exatamente. E está a correr bem, felizmente. Pronto, e entretanto, passámos de ter uma rede de 10 produtores no primeiro dia para 281, com quem vamos trabalhando ao longo do ano, isto tanto no núcleo de Lisboa como no do Porto. Okay. Neste momento já evitamos. Vocês funcionam em Lisboa e no Porto, não é? Em Lisboa e no Porto temos dois núcleos que são ambos a fruta feia, mas trabalham independentes, um com produtores lá em cima e outro com produtores cá em baixo. Neste momento já evitámos 2.971 toneladas de desperdício e temos rondado as 15 toneladas por semana, ou seja, Isso é de caraças, isso é brutal. É muita fruta mesmo. É muita fruta. E todas as semanas aumenta e esperamos que em breve consigamos abrir mais um ponto ou dois ao longo deste ano. E vocês acham que aumenta porque vocês conseguem apanhar mais fruta ou mais desperdício alimentar, ou porque realmente existe mais desperdício alimentar e vai desperdício, ou as coisas são feias e existe cada vez mais regras para as coisas aparecerem no supermercado e acaba por ir fora? Eu diria que nós na realidade nem damos vazão a todo o desperdício que há. Nós conseguimos vender uma parte daquilo que seria desperdiçado, mas que tem qualidade aos nossos associados, mas ainda há muito desperdício que pode ser evitado, que pode ser, são frutas e hortícolas de qualidade que simplesmente não têm os critérios do calibre e da cor e de serem visualmente apelativos que os outros têm e que continuam a ser bons, mas continuam a ser desperdiçados. Nós não conseguimos, quanto mais crescemos, melhor dizendo, mais crescemos, mais desperdício conseguiremos evitar. Mas só estamos a trabalhar na ponta do iceberg, literalmente. Mesmo. Exato, e quando vocês dizem ponta do iceberg, quer dizer que falta-vos a recolha de muitos alimentos ou a diversidade de alimentos? Eu acho que diversidade, acho que já conseguimos responder a essa questão da diversidade. Acho que é mesmo uma questão de quantidade. Sim, e de conseguirmos dar resposta a mais produtores também, porque nós trabalhamos nestas duas zonas e não conseguimos ir muito mais longe do que 70, 100 km de Lisboa e do Porto. Portanto, todos os produtores que estão fora desse raio não conseguimos. Mais difícil trabalhar. Não conseguimos. É assim, segundo a FAO, cerca de 30% daquilo que é produzido, produção agrícola,
é desperdiçado ao longo da 30? cadeia de produção. Ou seja, produtor, armazenamento e distribuição. Ok. 30 é muito mesmo. É mesmo. Por acaso agora devia saber um valor para te dar em toneladas, mas são muitos Deve milhares ser. de toneladas. Deve ser bastante. É surreal. Porquê que vocês acham que existe esta Obsessão pela estética. sim, isso que quer dizer? exato, porquê que o calibre, ou porquê que existe porquê que eles refinam tanto a escolha quando vai para o supermercado? Porque, por exemplo, se utilizarmos a conotação do local e se pusermos isso, porque até nesta altura da pandemia, para os supermercados que eu vi, se calhar eles ajudarem mais os comerciantes locais, eles punham literalmente nos alimentos que eram produzidos localmente, que eram assim mais estranhos que os que normalmente lá estão, punham local. Isso justificava um bocado o facto deles lá estarem. Porquê é que acham que normalmente existe este filtro pelos supermercados? Pode ser, eu acho, esse filtro acaba por ser, eu acho que isso acaba por acontecer porque os próprios consumidores, eu acho que é uma pescada de rabo na boca, porque os supermercados ou as grandes superfícies não disponibilizam isso aos consumidores, porque os consumidores também têm a tendência a evitar aquilo que é mais feio, ou que é mais rugoso, ou que tem uma cor um bocadinho fora do normal. Então, sim, uma coisa alimenta a outra, os supermercados e as grandes superfícies deixam de comprar o produto aos produtores que não tem um aspecto tão apelativo, e assim sendo, depois os consumidores também se desabituaram de o comprar, e quando vêm já acham que é porque se puderem escolher, escolhem aquilo que é bonito e não escolhem aquilo que tem um aspecto esquisito. É verdade. Mas se calhar também há tanta abundância que as pessoas se podem dar a esse luxo, não é? Sim, é verdade, concordo. Se eles tivessem lá menos, eles tinham que racionar as coisas. E eu vejo muito isso, e é por mim, ou por aquelas coisas que eu vejo, principalmente nas bananas. Às vezes há um cacho que as pessoas veem cheio de bananas, pá, aí 7 ou 8 bananas, e depois está lá uma que está perfeitamente normal, nem um rasgo tem daqueles risquinhos castanhos que elas têm, e as pessoas chegam lá e tiram uma, e depois metem tipo para fora. E eu às vezes... deixam essa que está com um rasgão e levam as outras todas. Exatamente. E às vezes nem sequer não é assim tão defeituosa em relação às outras. É simplesmente porque se calhar, olha, nem preciso, só preciso de 7 e estavam lá 8. E como muitas vezes eu faço eu chego lá e eles têm tipo uma secção de bananas sozinhas e eu zuma tudo para o saco, em vez de estar a pegar no cacho, porque eu sei que aquelas ninguém as quer. Por acaso eu quando compro bananas geralmente escolho as mais maduras também, que é as que ninguém pega. Que é as que ninguém pega. Há muitas razões, se calhar pode ser, além da questão estética, não é? Uma pessoa olha, vê uma coisa é apelativa e outra que não é tão apelativa e acaba por agarrar na que é apelativa. Mas se calhar também pode haver, por exemplo, em relação às bananas, uma que tem um rasgãozinho, acharem que se calhar não vai durar tanto tempo, ou mesmo acharem que já está estragado, não é? Exato. É um bocado estranho. Porque é um bocado, se calhar, o standard de cada pessoa. Eu acho que a banana, quando tem aqueles pontinhos castanhos, é quando ela começa a ficar madura. E quanto mais pontinhos castanhos tiver, mais madura provavelmente vai estar. E isso para mim é um indicativo. Melhor estará também. Melhor estará. Para mim é um indicativo. Depende do gosto. Depende do gosto, mas sim, é verdade. Agora, exato, depende de cada pessoa. Se calhar pessoas que comem tipo uma por semana e se calhar querem um cacho que lhes dê para um mês. Exato. Bem, no caso da fruta feia nós não trabalhamos com bananas, uma coisa que não dissemos há bocado é, como só trabalhamos com produtores locais, só temos produtos da época, ou seja, não há bananas, porque aqui na zona só se produzem na Madeira, não é? Não temos mangas, não temos abacates, temos muito pouco kiwi também, que se produz bastante aí no norte, cá em baixo não há muito, cerejas... Mas tudo o resto que se produz nesta zona, bem, no Porto eles terão outra experiência, não é? Mas tudo o que se produz aqui nesta zona de Lisboa nós temos e trabalhamos essencialmente com três tipos de defeito, que é a cor, o tamanho
e a forma. Pronto, são os três grandes pontos de defeito estético, ou seja, no caso das frutas trabalhamos muito com pera rocha, peras pequenininhas, peras que têm pedrado, ou seja, umas manchas na casca do sol e outras coisas, peras que ficam com uma coloração um bocado diferente, com formatos estranhos. Com formato de maçã, parece que são duas peras siamesas. Sim, é basicamente por aí. Vocês... Diz. Não, ia só dizer, mas que no fundo a maior parte delas parece que nem sequer têm defeito nenhum, às vezes pode ser só uma questão de tamanho, como têm um bocadinho a menos, já não são daquele calibre que é o que sei o supermercado compra. 55, 60, primeira categoria, já é uma segunda categoria. Exatamente. Sabem que uma das coisas que me levou a falar com vocês era também para perceber, além de toda esta iniciativa que eu acho que é brutal, dar a conhecer às pessoas que fazem produção de molhos, quer seja picantes ou não picantes, mas pronto, neste caso serão os picantes, quais são as coisas mais desperdiçadas, porque na realidade depois eles vão triturar aquilo tudo e não se vê se elas são bonitas ou feias ou o que é, provavelmente o que importa vai ser o sabor. Para lhes dar uma perspectiva de quais é que são as coisas que neste momento estão a ser mais desperdiçadas, para que elas consigam entrar em contacto com pessoas que as tenham, ou com vocês, ou de outra maneira, para integrarem nos molhos. Aguenta só um segundo, Nuno. Na boa. Desculpa, Nuno. Sem problema. Olha, força, se precisarem de lá ir, estejam... Não, é que está aqui malta que entraram aqui no escritório e começaram a fazer barulho. Mas, é assim, olha... Já te respondo a essa pergunta, mas, por exemplo, nós não temos nenhum produtor com quem que produza malaguetas. Infelizmente não temos e é uma coisa que devíamos arranjar. Não, a pergunta do Nuno não foi isso. Não foi, mas não estavas a perguntar de se temos produtores de malaguetas, nem... Não queres fazer a pergunta? Faz lá outra vez a pergunta, Nuno. A pergunta era, aliás, não era bem pergunta, era no sentido de vocês colaborarem aqui com a vossa opinião, que era, uma das coisas que me levou a falar com vocês era para tentar perceber, no meio do desperdício todo que existe em Portugal, e visto que eu estou ligado aos molhos, e os molhos não necessitam da aparência dos alimentos, ou seja, é só o sabor, se eu conseguia perceber quais é que eram os top 5 de alimentos mais desperdiçados, e para lançar o desafio aos produtores de molhos de utilizarem esses alimentos para construírem os molhos posteriormente, para terem atenção a isso. Assim, o top 5 de produtos mais desperdiçados nós não conseguimos dizer. Eu diria que é transversal a todos os produtos. Tudo aquilo que é produzido de hortícolas e de frutas tem sempre uma grande porcentagem que é desperdiçado ou que não é vendido ao consumidor final devido à aparência. Mas vai desde a courgette ao tomate, ao pimento, o pimento também é muito desperdiçado. Alho francês. Alho francês muito mesmo. É assim, depois deixem-me só fazer aqui uma parte. Força. Quando falamos em desperdício, não quer dizer que todos os produtos vão parar ao lixo. Ou seja, quando falamos em desperdício, por exemplo, tu gastas horas de trabalho, energia, água, hectares de solo arável, um monte de recursos para produzir, por exemplo, alho francês. Quando o vais vender ao supermercado, se ele não tiver os padrões que o supermercado exige e os tiveres que mandar, por exemplo, para os animais comerem, para produtos de quarta gama, que são aqueles que são cortados e vendidos para sopas. Ok. Qualquer escoamento que lhe dês que o faça ter um preço mais baixo, estás a perder dinheiro, teoricamente, estás a ver? E estás a desperdiçar esses recursos que foram gastos, então isso também já encaixa como desperdício. Ou seja, o desperdício é um leque assim um bocado de grande de situações em que não estamos a valorizar os produtos, não é? Nem o trabalho que eu posto nele da parte... E no caso do alho francês, muitas vezes o alho francês fica ou demasiado fino, ou demasiado grosso, ou o rácio entre parte branca e parte verde não é o mesmo.
Se tiver muita folha e pouca parte branca, já não é vendido. E o pessoal dos supermercados exige essa coisa da cor? Exige. Mas, E sim. caraças, isso aí, é assim, se calhar eles têm metodologias para controlar isso, mas eu vejo isso super complicado de conseguir ter isso sempre certinho. Conseguem. Aquilo que tu vês no supermercado já foi filtrado para estar lá numa prateleira do supermercado, já foi muito filtrado Por muita gente mesmo. para chegar ao consumidor final, para o consumidor final ver aquilo e, sim senhor, isto é um produto que eu vou levar para casa. E ele praticamente já está estudado aquilo que é o padrão de estético para ser comprado. Boa. E já agora uma coisa, agora deixa-me perguntar-te eu a ti uma coisa. Diz. Tu que estás a trabalhar e com molhos, e quais é que são quais é que são os ingredientes que são mais procurados e mais utilizados para fazer temperos picantes? Temperos picantes. Bom, muitas das coisas utilizadas, pronto, o ingrediente base é malaguetas, quer seja o piripiri na normal, o ralapenho também é muito utilizado, e depois aquelas nucleares, a Carolina Reaper, são as mais utilizadas. Depois temos as cebolas, os alhos, temos as cenouras, temos cenoura, temos tomate, muitos têm tomate, e temos também pimentos, quer seja os amarelos, quer seja os verdes, quer seja os vermelhos. Estes são os grandes. Depois existem sempre algumas exceções, algumas coisas que têm tipo um ingrediente especial, que tem que foi fumado, ou que tem laranja, ou assim. Por acaso, a cena do sabor fumado no picante é uma cena que eu curto, bué. É do caraças, e não é muito difícil de fazer. Eu também gosto, não é o meu preferido, mas também eu gosto, acho que é o que eu mais curto, por acaso. Vocês em termos de picantes costumam utilizar muitas vezes? Sei que há um de vocês que não costuma quase utilizar sempre muitas em vezes. todas as refeições. Não, ambos usamos bastante. Boa. E acho que posso afirmar que é quase sempre e em quase todas as refeições. Boa, caraças, é como eu. E bastante mesmo, e bastante. Só o pequeno almoço, só se for assim um pequeno almoço mais salgado é que utilizo, senão não... Se foram uns ovinhos com bacon ainda marcham tão baixo. Pode ser. Exatamente. Eu acho que fica sempre bem em tudo. Eu acho que posso dizer, aliás, eu e o Miguel já tivemos esta conversa antes, nós gostamos de vários tipos de picantes e de vários sabores, mas para mim, acho que o tabasco posso dizer que é o meu picante de eleição. É o clássico, é uma cena que funciona bem em quase tudo. É verdade. E por ter a base de vinagre... Sim, e é salgadinho também. Exatamente. Querem que eu vos diga uma coisa? O vinagre, em diferença em quase todos os outros molhos que existem à venda, pelo menos em Portugal, é o único molho que é fermentado. Durante 3 anos. Naquelas barricas lá de... Tipo vinho do Porto. Da família McElhenney. E o facto de ser fermentado dá-lhe aquela coisinha que vos faz assim na língua, que é tipo o vinagre em contato com fermentado. E isso pô-los no top. E pronto, a nível de sabor é incrível mesmo. Tu tens algum picante preferido? É assim, eu tenho picantes que podem ir melhor uns com os outros. Eu tenho utilizado bastante os do Rufia. Os do Rufia do Ruben, do Masterchef, de 2019. O Rufia é uma marca. Okay. E é o Nós Ruben. vimos no teu Instagram, por acaso. Pronto, ele também está aliado muito à componente do desperdício. E ele utiliza alguns alimentos que, se não fosse ele a utilizá-los, iam para desperdício. E eu gosto bastante, principalmente do fumado. Depois, os do Sr. Rito, também são de Lisboa, costumam estar no Santos Collective, acho eu. Os gajos são os canadianos. Vamos ter que tomar nota disso. Diz lá outra vez. O de Lisboa. Rufia, que é aqui do Norte. Okay. E os Sr. Rito, que são em Lisboa. Ok. E pronto, eles têm, o Rufia tem 3 molhos, são médio pouco picantes, mas são bons, complementam-se bem em qualquer tipo de comida. E os do Sr. Rito são, pronto, eles têm uma gama maior e têm desde pouco picante a muito picante, e também trabalham com muita fruta, ou seja, eles têm um de maracujá, têm um de banana e a porreiro.
Olha, voltando um bocado à tua pergunta de há bocado, que produtos é que se estragam mais e que mereciam aí a atenção da malta que faz picantes? Estava a pensar um bocadinho, claro que todos se estragam mais, mas se calhar, por exemplo, couves e coisas assim não se estragam tanto como frutas ou alguns vegetais assim mais perecíveis, estás a ver, tipo o tomate, a nível de frutas, sei lá, os morangos, as maçãs, cenas assim que tipo, se tiverem... Boa. Quer dizer, as maçãs por acaso não se estragam tanto. Demoram, não tem Mas, um tipo, ciclo de vida maior do que o morango, por exemplo. E há um morango, por exemplo, é assim uma cena incrível. Mas Então, vocês acham que, que os alimentos Nós- vermelhos tendem a estragar-se mais rápido? É isso? os Os vermelhos morangos? são incrivelmente sensíveis. E o tomate também, o tomate estraga-se bastante. Eu quando disse frutos vermelhos estava a dizer cor vermelha, não estava a dizer frutos tipo silvestres. Estava a dizer ok. frutos de cor Eu, por vermelha. acaso aqui estava a pensar mesmo morangos, framboesas, mirtilos, coisas Pois, assim, estragam-se bastante. Esse também acredito que sim. Pronto, é lançar, o pessoal que vai ouvir isto, que cria molhos, começa a pensar em utilizar essas coisas para... pronto, porque a aparência não interessa e aquilo vai ficar tudo triturado. Exatamente. Olha, um bocado no seguimento também daquela conversa do alho francês, há um exemplo de um fruto, que é o limão, que eu costumo usar bastante, que é o limão que tem um calibre bom, é vendido para os supermercados, não é? Bem, não sei qual é o preço. E os limões que não têm aquele calibre são muitas vezes vendidos para a indústria, para fazer sumos e outras coisas. Mas mesmo a indústria tem um limite de tamanho para baixo e pequeno que pode aceitar os limões, porque a máquina não consegue espremer todos os limões. Ok, Então estou a perceber. todos os que saem daquele espectro também são desperdiçados. Os muito pequenos e os muito grandes acabam por não ser conseguidos vender e esses sim muitas vezes têm um valor de 0 cêntimos no mercado, porque nem a indústria os quer, e acabam por ser desperdiçados. É desperdício Ou seja, mesmo. esses sim vão para o lixo, muitas vezes são deitados em valetas ou aterros que os produtores têm junto aos campos e pronto. E ficam por lá. Então o limão também é uma Então boa fica opção. também aqui um apelo para usarem limão, Limão, Limão. nesses picantes. Eu quando comecei esta jornada de perceber quais é que eram os picantes que existiam a nível nacional, eu não fazia ideia que existiam tantas escolhas. Pensava que, pronto, tínhamos o tabasco, tínhamos aqueles normais do Oliveira da Serra e de... Sacana, exatamente, da Paladin. Yeah. E eu não sabia, se calhar provavelmente existiam mais um ou dois, daqueles mais rústicos, tradicionais, mas não fazia ideia que existiam tantos, pessoal. Existe uma gama gigante de molhos em Portugal e acabar isto vai ser complicado. Eu estava a pensar um dia passar tipo, para os internacionais e para a Espanha e começar a experimentar e não sei o quê, mas ainda tens aí muito trabalho pela frente. sim, os portugueses pelo menos por agora está a chegar. Vocês já tiveram experiências complicadas com picantes? Provas de malaguetas, provas de picantes super picantes? Já provaram algum, de não. certeza? Quer dizer, já fizemos nós a nível pessoal, mas por acaso nós há pouco tempo, Foi há pouco para aí tempo. Há uns meses, já 2 Há ou uns 3 meses. meses, comprámos algumas malaguetas, umas Scorpion Moruga, Claro, foram logo para as piores. claro. epá, e para experimentar, metemos aqui mesmo a comer, por acaso estávamos aqui no escritório quando experimentámos e comemos mesmo, cortámos assim em tirinhas e comemos quase basicamente uma malagueta inteira dessa Uma vez. moruga, Inteira. caralho. E- Lindo. E como é que se sentiram depois disso? Sentiram-se Ficámos bem? com soluços, Claro. eu fiquei vermelho, parecia mesmo um tomate. Olhos a lacrimejar. Acontece muito, tenho que me suar imensas vezes e depois começo a ficar assim um bocado impaciente, do tipo, estou sentado, depois tenho que me levantar e sentar outra vez e não estou bem em nenhuma posição. É e não lixado. estou, e não sei se estou. Mas a verdade é que depois, desde isso, tipo, fomos utilizando mais. Por acaso já não tenho malaguetas dessas em casa, já acabei de Eu ainda comprar tenho mais. 2 lá no congelador. E nota-se que a resistência ao picante vai aumentando. Já és mais tolerante ao sabor e ao efeito que aquilo produz na língua e na boca e tal. É verdade. É verdade. Mas eu devo dizer que não sou assim um grande fã do sabor da malagueta em si, da Scorpion Moruga. eu acho que é bué frutada, é bué, sabe, quase Adocicada, não a é? morango, não sei. Yeah. Tipo, Eu posso dizer que gostei muito, gostei bastante.
E mais tarde também dei por mim, já tipo uma vez fiz quesadilhas em casa, pá, eu fiz 2 quesadilhas e pus metade de uma moruga em cada e comecei a comer assim, tá a ver? Caraca, vocês são fortes. É mesmo incrível, é mesmo incrível. É incrível. Não, eu acho que o Estáquio estava a ser humilde. Nós gostamos bastante de picantes e de picantes fortes e de ir experimentando também. Não, mas olha lá, o Nuno tem uma cena de podcast, Não, claro que sim. Ele de certeza conhece muito mais. Eu, por exemplo, Exatamente. aquelas que as Carolina, eu nunca provei uma Carolina Reaper. Pá, eu tenho um molho em casa, também nunca provei, mas tenho um molho que comprei na República Checa, que é Carolina Reaper puro. Aquilo só triturado, é uma pastazinha. Pá, no início, quando comecei a comer, Eu tinha que já tirar. sorte. É isso, eu tinha que tirar com um palito, punha uma gotinha, tipo tocava no molho e punha uma gotinha na comida. Passado algum tempo, e hoje principalmente depois de comer as Scorpion Morugas, já carrego bastante. Claro. Mas eu digo-te que o Romeu, o rapaz que está por trás do Piripiri and Company, do Algarve, ele disse-me isto em relação à Carolina Reaper. Eu provei uma Carolina Reaper há uns anos atrás e provar uma malagueta dessas é uma coisa que só se faz uma vez na vida. Pronto, e isso foi o que ele me disse. Portanto, eu já disse que ia experimentar quando chegasse aos 1000 seguidores. Se calhar até sou capaz de fazer isso antes, mas é só uma única vez. Vou filmar. Olha, Nuno, tenho uma proposta para ti. Eu conheço um gajo que produz Carolina Reapers, ele é daqui da zona de Lisboa. Quando chegares aos 1000 seguidores, vens cá abaixo e nós comemos contigo. Comemos os 3, cada um come uma malagueta. Está combinado, caraças. Está combinado. Está combinado. É assim mesmo. Olhem, isto aqui vai para a internet e quando vai para a internet nunca mais sai. Nunca mais sai. Fica aqui registado. Devíamos cortar os pulsos agora. E espremer uma malagueta. Caraças. Olha, há bocado estávamos a falar nos molhos picantes, deixa-me lá ir buscar aqui sem querer fazer publicidade, pode-se mostrar rótulos? Podes. Opa, isto aqui, eu não estou a vender nada. Isto aqui é só partilhar conhecimento. Portanto, não pagas nada a ninguém. Olha, eu gosto muito do Tabasco, mas este é o meu picante preferido de sempre, meu. O Yucateco Triple X. Olha, A nível de sabor... É o que mais me agrada. Gosto muito do Tabasco também e acho que está logo ali a seguir. Mas este... Eu ainda não provei esse, mas me enviaram esse. A Paulina da Casa México, ela tem muitos picantes de origem mexicana e um deles é esse. Ela enviou-me e tenho aqui para provar. Portanto, eu daqui para a próxima semana, devo experimentá-lo. Ok, olha, e desta marca também há um bué da fixe que é o rótulo é quase igual, mas acho que é salsa negra. Que tem esse tal sabor de tomate, mesmo o molho é mesmo preto. Parece que estás a comer carvão da Habanero. Mas é muito bom. Não é tão picante como este, mas é muito bom. Isso é fixe. Mas este também não é incrivelmente picante. É picante, mas tipo, gosto mais dele pelo sabor que tem. Do que pelo grau de picante. Tipo, é um molho que satisfaz, é picante, ficas tipo ali fixe. Boa. Mas é bastante saboroso mesmo. Sabem que já por várias vezes o pessoal me vem perguntar, pedir conselhos de picantes, e agora um para carne, e agora um para peixe, e agora um que não pique muito ou que pique pouco, estou a começar, o que é que eu devo comer? Pá, e é porreiro estar a ajudar o pessoal. E ter este feedback vosso de coisas que eu ainda não provei também é espetacular, porque assim... o pessoal vai tentando perceber o que é que existe, o que é que eles querem provar. O que é que eu, por acaso, não tenho assim nenhum picante que diga que seja mais para carne ou mais para peixe. Mas eu acho que, por exemplo, eu acho que no geral o picante funciona melhor com carne e marisco. Peixe, não é tipo... Marisco também é muito conhecido. Eu não diria isso, meu. Eu diria que os picantes muito fortes são bons para carne e os que são assim, tipo, mais suaves, mais saborosos, tipo... Se calhar, sei lá, um sriracha, uma cena assim, tipo um bacalhauzinho com natas. Estás a ver? Okay. Assim uma cena mais suave, só para dar um toquezinho, para não estragar também o sabor do peixe. Pois é. Concordo. Isso, mas eu acho que os sabores um bocadinho mais frutados são fixes para o peixe. Tipo essa cena, eu nunca provei nenhum picante feito com maracujá, mas a ideia deve parece ser bom, vai da boa. Tipo... Deve ser bom. Sim, por acaso eu quando comprei fiquei maravilhado com aquilo.
os do Senhor Rito, e aquele foi no instante, tipo, eu uma semana já não tinha, e aquilo tem 200 ml. É. Isso Aquilo é um fixe. escândalo. Aquilo é de caraças. E esse é do Sr. Rito, esse estás a dizer? Sim, de maracujá. Sim. Boa. Olha, E também é um picante assim dos mais fortes que gosto bastante, pelo sabor que tem, que é o Blair's Death Sauce. Sabes qual é que é? Não conheço? Has de escrever aí então, ou eu depois mando-te o nome. Podes-me enviar o nome? Blair Death Blair. Sauce, tipo o molho da morte. Opá, já me estou... Isso é só um nome, não é? Depois tem uma gama desde molhos muito fraquinhos até incrivelmente potentes. E dá para comprar cá em Portugal Tem ou um isso só existe sabor bem fora? agradável. Diz? Só existe fora ou dá para comprar cá em Portugal? Dá para comprar cá em Portugal. Opá, é assim, aqui em Lisboa há uma loja que fica ali perto do Saldanha, que os vende, importa, não sei de onde, mas não sei se há aí, tipo, não há nas grandes superfícies, infelizmente. Mas se tiveres algum fornecedor disso, tipo de Espanha ou assim, eles devem arranjar. Ou mesmo aí no Norte, talvez arranjes alguém que manda vir. Pá, sinceramente, eu gostava de falar com toda a gente relacionada com molhos picantes. Eu ainda não encontrei nenhuma loja que só vendesse molhos picantes. Tipo, uma Achas loja... que isso rendia? Eu já pensei se isso era fixe. Tipo, É sério? Tipo, tipo, não precisava de ser muito grande, mas ter tudo. Estás a ver Não tudo. sei se num país como Portugal é um micro público, estás Pode a ser, ver? pode ser. Mas Pode ser um querem, risco. mas querem que eu vos diga uma coisa? Eu já, como eu estava a dizer há pouco, já recebi várias mensagens a perguntar por molhos e dicas de onde utilizar e não utilizar. E uma das coisas que mais me perguntam é onde é que eu encontro este e aquele molho estrangeiros. E eu nunca lhes sei dizer, sem ser, olha, vai ao site e manda vir de lá. Exceto os mexicanos, que eu facilmente consigo mandá-los para casa a México, que eles têm lá. E se existirem outros, provavelmente depois também vou reencaminhá-los para lá. Mas eu não encontro nenhum que tenha a vender, por exemplo, Então, da é Bomb. isso. É isso que tu estás Olha, a dizer. Fazendo aqui um bocado de publicidade à loja, a loja chama-se Ayur, A-Y-U-R, estás a ver? O site é ayur.com e acho que é na Avenida, bem, agora sem querer estar a dizer mentiras, acho que é na Avenida Visconde de Valmor. Ok. Mas com esse nome Ayur consegue chegar lá. Basicamente, eles tipo vendem várias coisas e têm uma prateleira daquelas com avisos, tipo cuidado, atenção, alerta, tudo com avisos pretos e amarelos, tipo pôr uma gota de cada vez. Pronto, e aí tem assim uma gama incrível de molhos importados, ultra picantes, que é mesmo aqueles que nós vemos na net e que achávamos que não se vendiam. Nice. Isso é fixe. É bom saber que essas lojas existem, porque eu não conhecia. E assim pronto, já lá vou, e se eles enviarem coisas por correio, vou pedir, porque eu vou experimentar aí, no canal, de certeza. Vamos fazer um vídeo e experimentar isso. Caraças. Por exemplo, há um molho assim, que é aquele da Paladin, o Ai, que é bastante picante também. Já me matei todo com isso. É muito picante. Mas vou-te dizer que não gosto muito, e já disse isto a várias pessoas, eu acho que o molho tem demasiado louro e acho que aquele sabor todo estraga um bocado o picante. Tipo, o picante tem uma potência incrivelmente alta. É forte, mas eu até não desgosto do sabor. Eu acho que esse é um tipo de picante que é fixe até para aqueles, tipo para um arroz de marisco ou para um arroz de corvina ou arroz de garou, uma coisa assim, tipo uma caldeirada. Daquelas coisas não precisas de pôr muito. Eu uso só para cozinhar, na verdade. Porque... E põem tipo... Vocês costumam utilizar mais os molhos para fazer, por exemplo, marinadas, antes de cozinhar, durante o cozinhar, ou seja, estão a fazer uma caldeirada e metem lá, ou no fim? Pá, é uma mistura, normalmente... Eu marinadas nunca faço. Eu às vezes faço coisas assim, tipo, logo de base, utilizar o picante. Às vezes faço molhos, tipo, e utilizo os outros molhos que já tenho. Aliás, uma vez até cheguei a fazer pela primeira vez experimentei fazer tipo um coiso de azeite, um frasquinho de azeite com estas malaguetas, com as morugas, cortei algumas e depois deixei isso e ficou bastante bom. E ficou bom. Tu não gostaste muito, mas eu ficou com o sabor da malagueta, que é um bocado, eu acho que é um bocado, essa malagueta tem um sabor um bocado enjoativo, vá. Mas ficou picante, ficou fixe. Mas muitas vezes quando estou a cozinhar utilizo logo de base o picante.
Yeah, eu Boa. também é cozinhar e depois no final, quando estou no prato, Boa, Ficar pessoal. mais umas gotas. pôr por cima. Não, Yeah. é sempre assim, eu também igual. Às vezes eu corto malaguetas e faço a comida com as malaguetas e depois no fim dele vou meter picante de Mais para molho. cima, claro, claro. Dá mais sabor. Dá o caraças, é assim Mas mesmo. olha, ao longo dos anos já experimentei fazer alguns picantes, desde esta cena de tipo pôr só em azeite ou azeite e alho e deixar as malaguetas tipo, durante um mês para o azeite ganhar sabor, a Boa. cozinhá-las e passar as malaguetas como se fossem pimentos, tirar a pele, aquela pele que fica queimada e depois tipo cozinhar e triturá-los, sei lá, com um bocadinho de alho, sal, qualquer coisa, uns Boa. condimentozinhos para dar sabor. Boa, isso é interessante. Qual é que foi a junção que gostaste mais? Epá, eu gosto bastante do azeite. Acho que o azeite fica fixe, até porque depois é mais versátil, dá para utilizar. Mas assar as malaguetas foi bom. Dá um bocado de trabalho, porque as malaguetas geralmente não são muito grandes. Mas fica bom porque fica com um gosto a pimenta assado. Exato, parece que já é entre o normal e o fumado. E Sim. fica ali. E Também- dá ali um toquezinho. É porreiro, por acaso nunca tinha pensado nisso. Por acaso é capaz de ficar. Do Fica caraças. bom. Eu curtia Fica bom, experimentar fica bom. fazer com vinagre. Olha, também já fiz. Já fizeste? A minha tia deu-me uma receita. Este pode ter vários níveis de picante, mas é misturar 50-50 de malaguetas e pimentos vermelhos e verdes. Ou seja, o pimento vermelho e verde misturado com outra parte igual de malaguetas. Ok. Depois, para uma proporção, agora não me recordo ao certo se é tipo meio quilo dos dois, pôr um copo de vinagre e um copo de sal e deixar aquilo também tipo a curar durante um mês ou assim. No final, coar o líquido em excesso, triturar tudo e fazes tipo uma pasta meia vinagrada, mas com sabor a pimento picante. Boa. Isso Sabor a quase que, vinagrado. isso quase que me parece. Imagina, se tu tirares o vinagre e puseres água, existe um método de criação de molhos picantes que é através da fermentação. E a fermentação é pôr as malaguetas ou outros ingredientes dentro de uma salmoura, que é água com sal, durante demasiado tempo. E aquilo, basicamente, a água com sal faz com que as bactérias más não consigam entrar, porque nem todas as bactérias gostam de água salgada, e as que gostam de água salgada fermentam as malaguetas e os pimentos. Ok. E o que pode acontecer é, realmente, ela não utilizar o vinagre no início e utilizar o vinagre no fim. Ou seja, ficar fermentado durante um mês e depois metes o vinagre no fim. E, acredito que seja do caraças esse molho. Quando Ok. fizeres, manda-me aqui um para cima que é para eu testar. Está-se bem. Está-se bem, tenho que experimentar isso. Nice. Olhem, agora que já temos aqui algum tempo para fazermos um apanhado disto, digam-me onde é que as pessoas podem encontrar a Fruta Feia, ou se forem produtores que tiverem a ver isto, de malaguetas, por exemplo, como é que eles podem entrar em contacto com vocês? Ok, então o contacto preferencial será sempre através do nosso e-mail, que é info@frutafeia.pt. Ok. E nós, por acaso, foi uma coisa que não dissemos no início, nós normalmente, nos nossos cabazes que vendemos aos nossos associados, nós não costumamos incluir, por exemplo, nem ervas aromáticas, e malaguetas é uma coisa que também, pelo menos para já, não quer dizer que não aconteça no futuro, eu gostava que acontecesse. Também gostava, nunca o fizemos. Mas para já ainda não faz parte dos nossos cabazes. As malaguetas não é uma coisa que faz parte do conjunto. E Mas, isso é porque se calhar há pessoal que é um produto muito específico, há gente que gosta, outra gente que não gosta. Sim, não é propriamente um alimento, não é? Tipo, é um condimento. tal como as ervas aromáticas, tipo coentros, salsas e outras coisas. Ok. Mesmo assim, acho que apesar de tudo a salsa e os coentros até teria talvez é uma coisa que tem mais procura do que Sim, se calhar. as malaguetas, porque são uma coisa mais específica. É verdade. Portanto, eu gostava que fizessem parte dos nossos Um dia cabazes. destes, talvez façam. Mas respondendo à tua pergunta, Onde estamos nos encontrar? em Lisboa, estamos em Alvalade, o tal delegação recém-aberta, Na Casa do Gil? na Fundação do Gil, em Telheiras, nos Anjos, em Almada, no Rato, aqui no Campo de Santa Clara, ao pé de Santa Apolónia, na Amadora, em São Domingos de Rana e na Parede. Em Parede. Em Parede, exatamente.
Nice. No Porto, Boa. as delegações da zona do Porto são Gaia, Matosinhos, Sedefeita e Bonfim. Nice. Boa. É assim mesmo, vocês já estão em todo lado, caraças. Exatamente, e ainda queremos estar E em queremos mais. estar em mais, sim. O objetivo é estarmos em mais sítios. Onde mais sítios pudermos estar, mais desperdício podemos Se, evitar. por exemplo, se alguém, vamos assim dizer, de Aveiro, que eu sou de Aveiro, quisesse ajudar-vos, por exemplo, criando aqui uma delegação, isso é possível? Isso é assim, criar uma delegação da fruta feia em modo tipo franchising não é possível. O que seria possível era, por exemplo, a fruta feia abrir um ponto de entrega em Aveiro, caso haja procura para isso. Ou seja, nós Ok. geralmente, quando avaliamos se um ponto de entrega é viável ou não, temos que ter pelo menos 500 pessoas registadas num raio de 5, 5 10 quilómetros. km no máximo. Ok. Senão não é viável. Não é viável. Tipo, os nossos pontos de entrega têm sempre entre 300 a 330 pessoas a ir buscar cestas todas as semanas. Boa. Pronto, e sem essas pessoas não conseguimos manter o espaço aberto, porque depois há custos, não é? Nós, Claro. não sei se já sabes, mas a Fruta Feia é uma organização sem fins lucrativos, mas ainda assim temos sempre custos para manter a atividade, não é? Claro. Pronto, e esse número de cestas assegura a nossa atividade. Boa. Pronto, e é a partir daí que partimos. Não quer dizer que se arranjares 500 pessoas que se registrem a Aveiro, nós o consigamos fazer imediatamente, mas se seria um calhar caso a estudar. passa a entrar definitivamente para a nossa lista de Possibilidades. possibilidades. Boa. Pá, espero que isto seja um canal de impulsionar o De pessoal. divulgação, exatamente. Divulgação, tanto na questão dos molhos, de pessoal arranjar alimentos que sejam mais desperdiçados ou que tenham um ciclo de vida mais curto para serem utilizados na preparação dos molhos, como para criar pessoal atento a estas iniciativas e talvez criar também centros para acolher essa iniciativa. Por exemplo, quem Até mesmo agricultores, eventualmente, pode ser que algum Exatamente, agricultor exatamente. que tenha ouvido e não conhecia a fruta feia, se tiver desperdício que não consegue, a produção que não consegue escoar devido à aparência, Exatamente. também, em contacto connosco. Exatamente, nem mais. É fixe. Opá, Pois, impecável. convido-te um dia, se estiveres tanto no Porto como em Lisboa, a visitar-nos num dos nossos pontos de entrega. Nós funcionamos de segunda à quinta. Ok. Pronto, olha, no nosso site há mais informação de que locais é que estão a funcionar em que dias, www.frutafeia.pt nem mais. Nice. e visita-nos, passa por uma das nossas delegações um dia, seja em Lisboa ou no Porto, e ficas Ok. a conhecer. Sim, claro que sim. E quando como está prometido, quando chegar aos 1000 seguidores, Carolina Reaper em Lisboa, para toda a Está gente feito, ver. meu. Até nos saltarem as línguas. Olé! E só podemos beber leite passado, acho que são 7 ou 8 minutos, que é quando aquilo bate a sério. Ei lá, estás a subir a fasqueira. Eu pensava que ias dizer 1 minuto, por acaso. Não, aquilo tem que atuar. Já é risco, mas 7 a 8 minutos ainda é bué, meu. Depois de comer uma malagueta. Não, mas acho que está-se bem, meu. Desde que dê para suar. Dá para suar pode ser, só pode ser. Pronto, pessoal, olhem, esta conversa foi brutal. Desconhecia muitas dessas coisas que vocês falavam e acho que o vosso gosto pelos picantes encaixa bem nesta plataforma, portanto espero falar com vocês daqui a mais algum tempo, caso vocês tenham novidades para contar, caso tenham molhos que criaram e queiram mostrar ao pessoal, opá, alguma coisa. Tu tens molhos teus, Nuno? Tens... Pá, para já não, gostava de um dia criar, se der a possibilidade disso, mas para já não tenho. Ok. Mas era fixe ter daqui a uns tempos. Era fixe, era fixe. Era fixe. Depois eu envio-vos, se eu criar algum, eu envio-vos para vocês testarem. É isso? Está-se Ok. bem. Sim, Boa. experimentar. Pronto, pessoal. Obrigado e até qualquer dia. Um abraço. É isso mesmo, Um até abraço. qualquer dia.